Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo, Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Cante comigo, ao erguermos as mãos para adorar. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Só o Senhor, canta assim, diga, és Tu, Senhor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu. Sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Aleluia. Irmãos, essa semana eu fui surpreendido por um presente que uma ovelha me deu. Ela chegou para mim com essa garrafa enrolada assim num pacote bonito. E eu pensei que era uma garrafa de vinho, confesso. E aí a pessoa, eu estava atendendo alguém e ela deixou, e depois ela telefonou para mim ou mandou alguma coisa no Facebook, eu não me recordo bem agora, dizendo assim, olha, não estranhe não o presente, a lembrancinha que eu deixei, porque eu estava viajando em algum lugar e me lembrei do Senhor quando vi essa garrafa. E aí ela me explicou do que se trata. Não tem cheiro. Não tem gosto. E segundo consta, é a água mais pura que existe na terra. Dizem que está a 2.500 metros dentro de uma geleira na Noruega.
e dizem que é muito caro. Não sei se é, mas o simbolismo que ela representa, sem fazer a propaganda da marca, é muito significativo. Eu estou diante dos irmãos, fazendo uma invejazinha santa e bebendo a água mais pura da terra. Não tem gosto de nada. Não tem cheiro de nada. E movido pela curiosidade, quando eu olhei no rótulo, não tem carboidrato, não tem gordura, não tem proteína e não tem praticamente nada de sais minerais. É água pura. E eu vou bebê-la durante o sermão. É chique, né? Agora, está acabando. Não estou sugerindo que a irmã me dê outra garrafa, mas vai acabar. Daqui para o final do sermão, vai acabar. Porque eu bebo muito água, pelo menos as fonoaudiólogas aí de plantão da minha igreja vivem dizendo, beba mais quando estiver pregando. E essa água tão pura, que representa praticamente em estado natural o elemento mais precioso do universo, a ponto de quando os cientistas querem saber se há vida, eles procuram primeiro se há água, representa para nós talvez a única coisa, o único elemento que nós não podemos viver sem ele. E ao mesmo tempo, o único elemento que de fato tira a nossa sede. Aquela Coca-Cola gelada, aquele suco gelado, certamente refrescam, mas tirar a sede, sem dúvida alguma, somente água. Isso me veio à mente quando nesses dias eu estava pensando sobre satisfação. O que é que realmente nos satisfaz? O que é que realmente tira de nós ou da nossa existência qualquer resquício de expectativa? O que é que realmente nos faz alcançar esse estado de dizer assim, estou satisfeito? Obviamente não apenas de sede, não falo apenas de sentir-se dessedentado, mas sentir-se internamente, existencialmente satisfeito. A ponto de dizer assim, não preciso de mais nada, porque isto nos basta. Foi uma pergunta parecida com esta, que surgiu a partir de um encontro muito conhecido na história da Palavra de Deus. Encontro esse que você já deve ter ouvido em alguns momentos na sua vida. E que eu lhe convido a mais uma vez olhar para ele à luz da Palavra de Deus em busca da experiência da satisfação. O que é experimentar satisfação? Para isso eu lhe convido a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, e lá ler comigo esse texto da Sagrada Escritura. João, capítulo 4. Particularmente um trecho deste capítulo que se encontra dos versículos 1 a 18. É a história de um encontro de uma mulher insatisfeita com a fonte da satisfação perfeita. Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 4, verso 1 em diante. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João o Batista, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, ele deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar no caminho a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar,
perto das terras que Jacó dera a seu filho que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de água, conhecida como a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana, daquela região, tirar água. E então Jesus disse: dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de mim beber, eu que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirá-la do poço. O poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos tu já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der jorrará dele mesmo como uma fonte para a vida eterna. Que Deus abençoe sua palavra lida. Amém. Ó Deus amado, fala conosco na tua palavra, que é verdadeira, que é escrita e inspirada pelo teu Espírito para a edificação do nosso coração. Mas não fala apenas aquilo que a nossa mente possa alcançar, que a nossa capacidade de compreender possa perceber. Fala de maneira sobrenatural, Pai. Aquilo que não seja apenas uma novidade nunca antes vista pelos nossos olhos, mas que seja uma verdade impactante, percebida espiritualmente e aplicada ao coração de cada um de nós, a começar do meu, pelo teu Espírito Santo, aquele que faz a água da vida borbulhar dentro de nós para a vida eterna. Senhor, fala, portanto, a cada pessoa que tu mesmo trouxeste nesta noite a este lugar. Fala a cada pessoa que está assistindo este culto pela internet, onde quer que ela esteja. Faz daquele lugar onde ela está agora um lugar de encontro e de experiência da verdadeira satisfação. E a nós que estamos aqui, derrama sobre nós esta água viva na tua palavra, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Cientistas dizem que a água está escasseando no planeta. O homem comum, você e eu, percebemos uma outra realidade que tem a ver muito mais com a existência do que com a materialidade. Não é somente a água que está escasseando no planeta. O senso de estar satisfeito com a vida também está escasseando no planeta. Não falo daquela sensação de bem-estar proveniente de acesso à qualidade de vida cada vez melhor ou maior. Eu não falo de você ter conforto. Eu não falo de você conseguir alcançar certos patamares de segurança financeira, de estabilidade emocional, de harmonia nas suas múltiplas dimensões de vida e assim sentir-se satisfeito.
Porque, obviamente, essas circunstâncias todas eventualmente podem mudar. Basta que o governo mude, basta que uma determinada política pública mude, basta que determinadas pessoas mudem, e aí as coisas mudam. E mudam porque as coisas do homem não são permanentes. É óbvio que podemos estar mais satisfeitos e menos satisfeitos em etapas diferentes da nossa vida. Mas o que eu estou falando não é de uma satisfação material, econômica, financeira, social, familiar. Mas eu estou falando daquele senso bem interior, bem visceral, que habita na nossa alma, no ambiente mais profundo, no recôndito mais profundo da nossa alma, e que nos faz ter aquela sensação de que está ótimo, ainda que as coisas estejam eventualmente turbulentas. A sensação de que aquela paz a mais doce que me deres gozar, eu posso gozar mesmo quando passo por lutas e dificuldades. Porque o homem foi feito para satisfazer-se. Porque Deus não colocou no homem uma marca de insatisfação, mas pelo contrário, colocou no homem a capacidade de satisfazer-se. Porque Deus fez o homem para a satisfação. É que eu consigo encontrar muito bem como este homem que está aqui, representado nesta mulher, o ser humano que está aqui representado nesta mulher, pôde ser tão impactado pelas palavras de Jesus. O contexto deste texto é muito claro. É o contexto de uma mulher em busca de satisfação. Ela não estava apenas em busca de água daquele poço. Aquele caminho era conhecido. Ela já tinha ido várias vezes nas cercanias de Sicar para buscar a água. Certamente aquela mulher conhecia aquele caminho, tanto é que quando Jesus propõe para ela uma outra água, ela diz: Senhor, eu quero esta água, não apenas para que eu não tenha mais sede, mas para que eu não tenha mais que vir aqui buscar. Porque no dia a dia daquela mulher, a caminhada ao meio-dia para aquele poço que era o antigo poço de Jacó, fazia parte da rotina. Como é rotineira todas as buscas que nós, de uma forma ou de outra, mantemos na nossa agenda diária em busca daquilo que nós dizemos ser satisfação. Nós temos rotinas muito bem marcadas, caminhos muito bem traçados, alvos muito bem visualizados, para os quais nós caminhamos no nosso dia a dia e que nos dão a impressão de que, se os alcançarmos, se formos por este caminho, se chegarmos a este lugar, teremos satisfação. Muitos buscam satisfação nessa sensação subjetiva de bem-estar. Essa sensação que nos faz parecer que temos tudo e, portanto, não precisamos de nada. E então muitos confundem satisfação com não precisar de nada. Mas não precisar de nada não é a mesma coisa de não estar ou de estar satisfeito. É possível que alguém chegue a um estado tal de comodismo, de acomodação, que basta para ele ter o que comer, ter o que beber, ter o que vestir, basicamente, e ele está satisfeito, ou melhor, acomodado. Não precisar de muito, não precisar de nada, não significa o mesmo de estar satisfeito. Às vezes nós reduzimos, abaixamos o nível da nossa expectativa, simplesmente pelo desejo íntimo de não sermos frustrados por não alcançarmos aquilo que nós almejamos. Alguns dizem, inclusive, que este processo é um processo que acontece ao longo da vida, de modo que, à medida que você vai amadurecendo ou envelhecendo, como queiram, você vai tendo menos projetos ambiciosos da vida, por compreender que ao decorrer do tempo, ou no decorrer do tempo, você já os teve. E hoje eles não têm mais sentido, e portanto não faz sentido você almejar grandes coisas. Acomodar-se então a coisas que eventualmente podem lhe dar a sensação local, momentânea, de satisfação, não é a mesma coisa de estar satisfeito. Eu sei que é muito comum, no mundo cada vez mais pautado pela ambição,
imaginarmos que desejar pouco ou desejar quase nada é sinônimo de estar satisfeito. Mas tão errado quanto imaginar que estar satisfeito é ter tudo que se deseja, alcançar toda a sua ambição, também é, sem dúvida alguma, sem sentido, baixar ao nível mínimo que seja de satisfação para não ter como que frustrar-se. Aquela mulher, na sua rotina, certamente caminhava para aquele poço, com os mesmos passos, no mesmo ritmo, da mesma forma, dia após dia. Talvez ela tivesse já uma rotina estabelecida para alcançar a água daquele poço profundo. Ela já carregava consigo o seu recipiente, a sua corda, se ele não tivesse ali à disposição, para alcançar aquela água. Era alguma coisa rotineira. Mas naquele dia, marcado na agenda de Deus, um princípio mais profundo, uma experiência mais profunda, algo que iria além de qualquer expectativa que ela um dia teve, aconteceu. E não aconteceu porque ela buscava satisfação. Aconteceu porque o Deus que a amava marcou um encontro com ela, um encontro fortuito para ela, casual para ela, mas profundamente determinado para este Deus desde a fundação do mundo. Diz o texto que Jesus saiu da região sul da terra prometida, conhecida como Judeia, onde ficava Jerusalém, para a região norte, chamada Galileia, onde ficava Cafarnaum, que era uma espécie de centro do seu ministério àquela época. Entre uma região e outra havia uma província separada, com a qual os judeus não tinham bom relacionamento, que era a província de Samaria. O relacionamento quebrado dos judeus e dos samaritanos remetia a muitos anos antes de Jesus, quando os samaritanos, que eram originalmente judeus, tinham se misturados com outros povos na época do cativeiro na Babilônia e tinham formado uma espécie de culto rival para o qual eles todos iam e não a Jerusalém. Os judeus, obviamente, não aceitavam essa ideia, e entre judeus e samaritanos havia uma rivalidade religiosa, étnica, cultural, e que fazia com que os judeus evitassem a todo custo sequer atravessar a região da Samaria quando precisavam passar de um lado para o outro. Como eu costumo ilustrar, é como se a Judeia fosse o Rio Grande do Norte, a Galileia, Pernambuco, e no meio houvesse uma Samaria chamada Paraíba. E ao invés de pegar essa BR-101, que é o caminho mais reto, mais simples, mais direto, entre Natal e Recife, por exemplo, judeus preferiam ir até o oeste do estado do Rio Grande do Norte, entrar pelo Ceará, fazer o rodeio da Paraíba e entrar para o Pernambuco lá por dentro. Eles faziam isso. Eles preferiam não tocar aquela terra, tal era o nível de rivalidade e hostilidade entre eles. Mas diz o texto, de maneira absurdamente incompreensível para um judeu que estivesse lendo, a seguinte expressão, no verso 4, que quando Jesus deixa a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, era-lhe necessário, uma imposição, sabe-se lá de onde, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Não era necessário realmente, do ponto de vista do costume dos judeus. Jesus, como judeu, sabia que poderia fazer o rodeio, o caminho seria mais longo, mas do ponto de vista da rivalidade entre eles seria o mais natural. Mas nesse dia, por causa daquela mulher, insatisfeita mulher, que buscava uma água que todos os dias ela também buscava naquele poço, Jesus quebra todos os paradigmas culturais, étnicos, religiosos, e diz o texto, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E ele assim o faz com seus discípulos, com seus apóstolos. E chegando nas cercanias da cidade de Sicar, também conhecida como Siquém no Antigo Testamento,
Os discípulos judeus, paradoxalmente também, entram na cidade para comprar comida e Jesus fica na beira do poço. Queridos, o que pareceria coincidência era, na verdade, ponto a ponto, um plano de Deus para que aquela mulher insatisfeita tivesse a experiência da satisfação completa. Porque diz o texto que no dia certo, na hora certa, no momento em que todos os dias aquela mulher, por volta de meio-dia, chegava àquele poço para tirar a água, quem estava ali, desta vez, como nunca antes estivera, era Jesus. E ali estava marcado o cenário, o enredo convergia para aquela história chegar a um encontro inusitado que pudesse dar àquela mulher uma satisfação completa. Veja que o diálogo começa por iniciativa de Jesus. Na verdade, esse texto todo é um texto claro de um Deus que busca este homem insatisfeito representado nesta mulher. É Ele que marca o dia e a hora, é Ele que marca o local e é Ele que começa o diálogo. Começa o diálogo pedindo água. O Deus Todo-Poderoso pede água. Não era apenas um pretexto. Possivelmente Jesus, que como homem era 100% homem, portanto tinha fome, tinha sede, tinha cansaço, tinha sono, de fato estava com sede. E ao pedir água àquela mulher, ele dá a oportunidade para que aquela mulher entre em contato com ele, e ele com ela, para que ela tivesse a experiência da satisfação completa, da satisfação total. E é o que acontece. A princípio arredia aquela mulher estranha que ele, sendo judeu e sendo homem, tomasse a iniciativa de falar com ela. Jesus não se intimida com a repulsa daquela mulher, com a barreira que ela coloca entre eles, mas vai direto para a essência daquele encontro. Quando diz no verso 10, se tu conheceras o dom, o presente, o oferecimento que Deus faz, e também conheceres quem é que te oferece este dom, este presente ao pedir-te água, tu lhe pedirias e ele daria água viva. A palavra viva, normalmente é uma palavra que, na língua grega, é traduzida por dois vocábulos. Um que representa vida física, é a palavra bios, de onde vem a palavra biologia. Mas há uma outra palavra, que não é a palavra bios, vida física, mas é a palavra zoe, que significa vida espiritual. Quando Jesus está aqui oferecendo uma água viva, o significado dessa expressão é o seguinte: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, Ele te daria uma água eterna. Uma água vivente eterna. Uma água que não morre. Uma água que produz vida. Quando aquela mulher ouve essa expressão, um estalo chega à sua mente e ela percebe que o que ele estava oferecendo tinha um significado diferente, queridos. Preste bem atenção, ela estava diante de um poço, acostumada a tirar água, muitas vezes tinha bebido daquela água e tinha que voltar àquele poço diariamente. Ela sabia que por mais preciosa que fosse aquela água, por mais pura que fosse essa água, por mais pura que seja essa água, ela é uma água que mantém as minhas funções vitais, mas ela não tem o poder de produzir vida eterna. Ela mantém a minha vida biológica, mas ela não acrescenta a mim nenhuma transcendência, nenhuma experiência com o sagrado, com o divino, com o Criador. Ela sabia, portanto, que na proposta de Jesus havia algo esquisito, havia algo estranho, havia algo extraordinário que ela não conhecia antes. E então ela perguntou: Senhor, será que tu tens como tirá-la? Porque talvez na cabeça dela ela imaginou, como nós sabemos, que a água mais pura está no mais profundo do solo. Portanto, se o poço já era profundo,
e ele não tinha como tirar da profundidade que o poço tinha, como é que ele estava oferecendo uma água que provavelmente estava mais profunda ainda, se ele não podia alcançar o nível da água como ela estava agora. Talvez foi esse raciocínio que passou pela cabeça daquela mulher, e por isso ela disse: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é profundo. Onde, pois, tens a água viva? E é nesta hora que Jesus aproveita a indagação da mulher. Onde está a água viva? Que ele apresenta a água viva. É hoje, nesse exato momento, que uma humanidade cada vez de modo mais avassalador se sente perguntando: onde está a água viva? Onde está a satisfação de viver? Onde está a experiência última de viver satisfeito? Que Jesus apresenta para esta humanidade representada por nós que estamos aqui. Como apresentou para esta mulher a água viva que traz uma satisfação completa. Jesus diz: olha, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 3 aspectos desta satisfação completa. A primeira delas, satisfação completa não é algo que eu conquisto, não é algo que eu busco, é algo que Deus me concede. Aquela mulher buscava satisfação. Eu também busco satisfação. A humanidade busca satisfação. Busca estar satisfeito. E nós temos inúmeros caminhos nesta busca. Como eu citei na introdução desse sermão, muitas vezes parece ser o caminho de ter mais ou de desejar nada. Às vezes é o caminho de ter poder, autoridade em determinadas circunstâncias. Às vezes a capacidade de fazer mais e marcar a história deixando um legado. Às vezes são sensações puramente carnais, do comer, do beber, do ter sensações que nos façam aparentemente naquele momento ter uma plenitude de satisfação. O homem busca satisfação, mas a satisfação que o homem busca, ela é encontrada pelo caminho na direção inversa. Não é ele que acha, é Deus que o dá. Veja, Jesus deixa isso muito claro. Diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der. Há uma água que Jesus quer lhe dar. Há uma água que Jesus deu àquela mulher. Há uma água que Ele tem para oferecer para você. Não é uma água de existência humana, é uma água de existência eterna. Tem a ver com a própria experiência de reconectar-se com Deus. É uma seiva de vida que me faz de volta, no caminho de volta para a conexão com o meu Criador. Essa proposta de satisfação tem nome, tem história, tem feição, tem fatos que envolvem. O nome é Jesus Cristo. O histórico dele é aquilo que ele fez e que está registrado na sua palavra. Satisfação plena é possível tão somente quando Jesus Cristo dá a si mesmo como a água da vida. Eu sou a água da vida, e quem bebe de mim jamais terá sede, como ele diz depois num outro texto nesse mesmo Evangelho de João. Tem a ver com encontrar o sentido da vida. Tem a ver com encontrar com o próprio Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E que nele, por ele, somente por ele, há uma conexão de volta com o Pai, o Criador. Às vezes a gente encontra pessoas que buscam sinceramente encontrar Deus. Mas, queridos, sinceridade não basta. Há pessoas que buscam com fervor encontrar Deus. Mas, queridos, fervor não basta.
É preciso que, junto com a sinceridade e o fervor, haja de fato uma proposta que não é do homem para Deus, mas é de Deus para o homem. Jesus se apresenta ao homem como aquele que é o próprio dom, o presente de Deus para este homem. Satisfação a gente tem quando tem Jesus, quando conhece Jesus. E essa satisfação não implica necessariamente em desejar menos ou desejar mais, ter menos ou ter mais nesta vida, porque não está presa às categorias desta vida, não é circunstancial, não é momentâneo, não é visível, não depende das coisas que estão ao nosso redor. Perceba, portanto, que esta água viva que produz a satisfação completa, é uma água viva que produz satisfação completa porque é proposta, oferecida pelo Deus que a conhece, que tem para dar. Veja, quando Jesus deixa bem claro, quando a mulher lhe pede água, ou quando ele pede água para a mulher e a mulher lhe replica, dizendo que ele era judeu, Jesus diz: se conheceras o dom de Deus, se conheceras a dádiva de Deus, a boa vontade de Deus em te oferecer, e quem é que te pede, portanto, o que Deus tem para o homem depende daquele que faz a intermediação entre este Deus e este homem. Jesus é o portador e, ao mesmo tempo, a água viva que dá satisfação completa. Jesus chama para si essa exclusividade de ser não apenas a água que tira sede, mas aquele que oferece esta água ao pecador, que é você, que sou eu, que era aquela mulher e que é esta humanidade afastada do Pai. Segundo lugar, fica muito claro que esta água viva é uma água que é viva porque tem poder de vivificar. Sabe, irmãos, o texto é bem longo, ainda tem alguns versículos lá pela frente, mas é muito interessante porque no final do texto, sabe, quando aquela mulher é impactada pela mensagem de Jesus, pelo encontro com Jesus, ela volta para a cidade. E quando ela volta para a cidade, aí acontece uma coisa interessante. No verso 28 deste mesmo capítulo diz assim: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens samaritanos na cidade de Sicar: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Aquela mulher não teve uma experiência simples, ela teve uma experiência de perceber que em Jesus, nas palavras de Jesus, na proposta de Jesus, havia poder de vida. Sabe, irmãos, a religião mata, com todos os seus dogmas, princípios, exigências, rituais. A religião mata. Como eu costumo dizer, a religião só tem sentido se ela estiver revestida de uma vida espiritual que eu e você temos com o Pai. A religião que embala, encapsula a fé e a sufoca tem o poder de tornar ilusória a experiência com Deus, por acharmos que se fizermos tudo direitinho, então poderemos, quem sabe, experimentar a vida e vida eterna. E a proposta de Jesus é outra. Você experimenta a vida eterna quando me conhece. E porque me conhece, você precisa de um grupo de pessoas que, como você, também me conhecem, para que juntos, como um corpo, tenham uma experiência de viver um comunitário. Se chama isso igreja. Toda tentativa daquela mulher de encontrar a sua religião, porque a discussão depois nesse texto vai ser uma discussão religiosa, de tentar dizer: olha, mas eu tenho uma vida meio esquisita do ponto de vista moral e ético, porém eu sou muito religiosa, é destruída pela certeza que aquela mulher adquire no encontro com Jesus, de que Jesus a conhecia por dentro. Vede, este homem me disse tudo quanto tenho feito. É algo diferente. Não tem a ver apenas com a religião da prática do ritual,
da obrigação dos deveres religiosos, tem a ver com a experiência de alguém que me conhece por inteiro. Porque me conhece por inteiro, consegue injetar em todas as dimensões da minha vida a vida eterna. O que pior pode acontecer quando a gente imagina a expressão vida eterna, é imaginarmos que vida eterna significa vida religiosa. Sabe, irmãos, vida eterna não significa vida religiosa. Vida eterna também não significa a vida que nós vamos viver depois que vamos morrer. Vida eterna significa a qualidade da vida que nós vamos viver. Jesus diz assim: olha, o inimigo, que é o ladrão, vem para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Não é longevidade, não é religiosidade, não é meramente eternidade. Vida eterna tem a ver com uma dimensão completamente desconhecida pelo homem, na qual ele passa a viver em comunhão com o Criador. Vida eterna, portanto, significa vida verdadeira, vida viva. E não apenas vida que a gente passa de um dia para o outro, deixando o tempo passar e esperando a morte chegar. Vida eterna significa a satisfação que o homem busca, e cada dia busca mais no conforto, no dinheiro, no poder, nas pessoas, nas instituições, nas propostas ideológicas, das filosofias de vida e em tantas outras coisas. Mas estas coisas são mortas em si mesmo, porque no máximo elas tornam a nossa vida biológica mais confortável, mas elas não têm poder de vivificar a nossa vida. Vida eterna tem a ver com aquele sopro que o Criador soprou naquele boneco de barro chamado Adão, que era meramente um boneco de barro, mas que só passou a ser alma vivente, ter vida em si, quando o Criador soprou sobre ele o hálito da vida, a vida eterna. Portanto, nós vivemos sim vida eterna aqui na terra, porque ela não tem a ver com extensão de vida, com pós-mortem. Ela não tem a ver com quantidade de vida, ela tem a ver com qualidade de vida, que não é conforto, não é poder, não é dinheiro, não é influência, mas é satisfação. Aquela mulher não tinha, irmãos, mas ela buscava. Ela recebeu de Jesus, mas não encontrou na sua busca. Sabe, há muitas leituras possíveis do final desse texto, dessa parte que nós lemos. Inclusive, a possibilidade daquela mulher ser uma prostituta. O texto não diz, e eu não vou afirmar, mas era sem dúvida alguma incomum que uma mulher naquela sociedade extremamente conservadora e tradicional de 2000 anos atrás tivesse tido 5 maridos. Que ela estivesse no segundo marido, porque o primeiro havia falecido. Não era uma situação incomum, mas ela ter 5 maridos. Ela estar naquele poço ao meio-dia, o lugar e o momento do sol a pino, onde as mulheres de família ali daquela cidade de Sicar já estavam recolhidas preparando a refeição. Normalmente era esse horário o mais inóspito, o mais quente, o mais insalubre, o pior dos momentos do dia, que era reservado às prostitutas para buscarem água no poço. Então é muito provável que aquela mulher tinha buscado nos 5 homens que ela tivera, a satisfação que ela não encontrava. Eu não estou falando que aquela mulher era necessariamente uma prostituta promíscua, ela era uma alma infeliz. Eu não sei se é a sua sensação, queridos, mas eu tenho encontrado cada dia mais nas ruas dessa cidade e de onde eu tenho achado e procurado almas infelizes, profundamente infelizes. Às vezes elas estão vestidas com roupas de marca, cheiram muito bem, aparentemente têm poder e andam em carros poderosos, são nomes conhecidos na sociedade, mas quando você chega perto, você descobre que são almas infelizes.
porque buscam aquilo que não se encontra buscando, se encontra quando se recebe da mão do próprio Criador. Aquela mulher conheceu a vida eterna de maneira impactante, porque satisfação significa ter essa experiência de satisfação completa somente em Jesus Cristo. E em último lugar, essa satisfação completa não se esgota em quem recebe. É muito interessante Jesus dizer assim, e aí imagine, feche os seus olhos e imagine que aquela mulher pegava o copo de água daquele poço, bebia na beira do poço e voltava com o seu recipiente cheio para casa, para que não pudesse usar a água que levava no poço em casa. Ela já bebia naquele poço, e a água que ela levava ia ter outras funções no restante do dia: cozinhar, limpar e em algum momento, obviamente, voltar a beber, porque a sede voltaria. E aquela mulher então bebe aquela água do poço. E eu fico imaginando que água é algo que você bebe, você se satisfaz, mas basta que a sua temperatura aumente, pelo exercício ou pelo ambiente, aquela água se torna em gotas de suor, em urina. Você tem que excretá-la, sair de você. Daqui a pouco aquela quantidade precisa ser reposta. E aquela mulher é uma destinatária contínua de uma água que precisava ser continuamente derramada sobre ela. E aí chega Jesus e diz assim: eu tenho uma água que inverte esta lógica, que torna você não uma consumidora da água que eu lhe der, mas se torna ou torna você uma fornecedora da água que eu lhe der. Porque olhe só o que é que acontece: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. A lógica dela é: eu preciso desta água para mim. Mas o que Jesus havia dito é: aquele que beber da água que eu lhe der, não apenas nunca mais terá sede, pelo contrário, além disso, a água que eu lhe der será nele, ou se tornará nele, uma fonte para jorrar para a vida eterna. Aquela mulher queria consumir a água. Jesus ia além: eu vou lhe dar a satisfação para que você seja instrumento para a satisfação de outros. Talvez aí esteja o grande problema, irmãos, dessa busca incessante do homem por essa satisfação completa. É que nós sempre achamos que a satisfação é algo que nós precisamos consumir para nós. E Deus está dizendo para nós: não. O que é bom para você tem que jorrar de você para outros. Você é fonte na medida em que você também é consumidora da vida eterna. A vida eterna que está em você precisa jorrar para outros que estão ao seu redor, e aí você terá satisfação completa. Essa dimensão, irmãos, do que sai de mim para os outros, ela é tão importante quanto a dimensão do que vem de Deus para mim. Sabe por quê? Porque ela aleija, ela exclui, ela mata completamente o egoísmo típico do coração humano, onde eu olho para Deus e pergunto: o que é que o Senhor tem para mim? E aí eu passo a mudar a pergunta e dizer a Deus: Deus, o que é que o Senhor tem para mim, para que satisfaça o meu coração e também aqueles que estão ao meu redor. E aí eu encontro satisfação, porque satisfação completa não é apenas quando eu estou bem, mas é quando alguém que está ao meu redor é impactado pelo que no meu coração transborda para esta pessoa. Eu não estou dizendo que você tem que fazer para os outros para ser feliz.
Eu estou dizendo que quando você está satisfeito e feliz na presença de Jesus, porque conheceu a vida eterna, isso não fica só em você. Quem está ao seu redor é impactado, é tocado por esta vida eterna que está em você. Sabe o que acontece? A história termina na seguinte situação. Enquanto a mulher vai à cidade e diz a toda a cidade que havia encontrado alguém diferente, que lhe oferecera algo diferente e que lhe conhecia por dentro, os discípulos voltam da cidade e encontram o mestre, conversando com ela, estranham, e logo depois acontece uma coisa tremenda. Verso 39 do mesmo texto de capítulo 4 de João diz assim: muitos samaritanos daquela cidade, que eram inimigos dos judeus, que eram inimigos de Jesus, que era judeu, que eram inimigos dos discípulos de Jesus, que eram judeus, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, em virtude de quê? Em virtude do testemunho que aquela mulher anunciara. E o que é que ela anunciara? Ele me disse tudo quanto teu feito. Vindo, pois, aquela multidão de samaritanos ter com Jesus, que ainda estava no poço, pediam-lhe que permanecesse com eles. Os mesmos que costumeiramente expulsariam um judeu, convidam aquele judeu que não era um judeu qualquer para estar com eles e permanecer com eles. E aí acontece um milagre ainda maior, diz o verso 41, muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam agora à mulher, e isso aí é tremendo, já agora não é pelo que tu nos disseste, que nós cremos nele, mas porque nós mesmos temos ouvido, e nós mesmos passamos a saber que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A água brotou, irmãos, derramou-se do coração daquela mulher para uma cidade inteira. O que torna uma cidade viva não são apenas propostas de programas, de eventos e de políticas, sejam públicas ou privadas. O que torna uma cidade viva é a presença de gente viva no meio dela. Antes do sermão nós falamos pedindo a Deus que abençoasse a nossa família, que abençoasse o nosso lar, e eu lhe digo, é você, querido, fonte de vida eterna, que abençoa o seu lar. Mas como ninguém pode dar o que não tem, é preciso que você primeiro receba do dom da vida eterna em Jesus, para ter o que oferecer aos demais. Jesus lhe convida então nesta noite a experimentar uma água que é muito mais pura do que essa. Uma água que é muito mais valiosa do que essa. Sabe, queridos, eu fiquei imaginando, eu vou estragar a água tomando essa água enquanto eu estou pregando. Eu acho que eu vou guardar essa água para um momento mais especial. Mas que momento é mais especial do que este, no qual eu estou dizendo para você, esta água, mesmo esta água, não é tão especial quanto a presença de Jesus, a água viva, que lhe dá vida eterna e lhe faz fonte de vida eterna para outros que estão ao seu redor. Essa água eu vou beber, e beber, e beber, e vou continuar bebendo, e ela vai acabar, ela já está acabando. Mas a vida eterna que Jesus lhe oferece, e a satisfação plena representada na presença dele, elas conservam-se na sua vida e abençoam da sua vida os que estão ao seu redor.
Você precisa dessa água? Você precisa dessa água? Não desta, da água que Jesus propõe? Mas eu não estou tão mal quanto aquela mulher. Eu já experimentei essa água. Você precisa desta água hoje, aqui, agora? Você é capaz de dizer como aquela mulher: Senhor, dá-me de beber desta água, agora, aqui? Responda. Responda ao Deus que está aqui presente neste lugar. Ou você vai continuar, dia após dia, saindo de onde você está, atrás de um poço, para tirar uma água que não dá vida eterna para você?